Olá pessoal, nesse vídeo você vai aprender como um torno CNC real executa todo o passo a passo para desbaste interno utilizando os ciclos G71 e G70. Você vai alcançar um novo nível de compreensão desses ciclos, prevendo uma possível colisão da ferramenta ou não. E isso que eu vou abordar aqui eu não vi em nenhum livro, em nenhuma apostila, e eu só descobri porque quase que eu perco uma ferramenta de mandrilar, porque simplesmente segui o que estava no livro, mas onde eles não abordavam todas as informações referentes a esses ciclos. Eu já vi até grandes canais do YouTube lá dos Estados Unidos brincando que quando vão fazer desbaste interno sempre imaginam o pior, ou seja, um acidente. Mas não se preocupe porque com o que eu vou mostrar aqui para você, essa insegurança vai passar e você vai conseguir realizar ciclos de desbaste interno com maior segurança. E uma observação, as duas formas que eu vou mostrar aqui para vocês não significa que abrange para todos os tornos CNCs. Mas não se preocupe que no final eu vou dar uma dica para você de como verificar isso e você não ter problemas durante os ciclos G71 e G70 para desbaste interno. Então, vamos lá para o conteúdo. Bom, vamos lá. Aqui na tela já está sendo mostrado uma pecinha que a gente vai detalhar mais como é que esse ciclo vai funcionar. Eu tenho já toda a programação digitada aqui na tela, então a gente vai focar aqui nessas linhas mais coloridas que são relativas aos ciclos G71 e G70. E aqui na tela da esquerda está exportado esse código, onde tem um monitor do torno CNC real, que já já a gente vai botar ele para rodar para a gente entender passo a passo como é que funciona o ciclo, tanto os ciclos G71 quanto os ciclos G70. Bom, vamos lá. Vamos pegar a nossa primeira situação aqui, que é a seguinte. Eu tenho uma peça de 50 mm de diâmetro com 50 mm de comprimento e um furo de 10 mm. Eu já abordei aqui em outros vídeos sobre desbaste interno, como é que a gente faz esse pré-furo para passar uma ferramenta interna, uma ferramenta de mandrilar, para fazer esse alargamento, digamos assim, do furo, né? Aumentar esse diâmetro desse furo. Então eu tenho esse furo partindo aqui de 10 mm e tenho essa ferramenta que também tem uma lateral de 10 mm. Então a ideia é ela entrar nesse furo aqui, fazer o desbaste aqui na parede e consequentemente aumentar o diâmetro desse furo. Para quanto? Onde é que a gente quer chegar? A gente vai partir de 10 e vai chegar até em 14, certo? Então, estou partindo de um furo de 10 mm e quero chegar em 14. Quero entender como é que funciona passe a passe esse ciclo, tanto para os valores de X quanto para os valores de Z, e fazer a verificação se essa ferramenta ela vai colidir ou não. Esse é o nosso objetivo de hoje. Então, vamos lá. Então, como eu falei, a ideia é essa ferramenta entrar aqui nesse furo, fazer o desbaste, retornar sem que colida até chegar em X com um diâmetro de 14. Se a gente observar, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho esses valores todos negativos de diâmetro. O que isso significa, Felipe? Significa que essa ponta da ferramenta ela está virada aqui para baixo. Então, todos esses valores da metade da peça para baixo são valores de X negativos. Por quê? Porque o nosso zero peça, geralmente a gente seta ele aqui e a gente está trabalhando com a torre de ferramentas traseira. Nessa situação, eu tenho os valores de X positivos aqui para cima e os valores de Z positivos aqui para a direita. Então, essa é a convenção quando eu tenho uma torre de ferramentas traseira. Meus valores de X são positivos para cima, consequentemente são negativos para baixo. Como a ponta da minha ferramenta está apontando para baixo, todos esses valores de X aqui são negativos. Beleza. Vamos começar aqui analisando esse bloco 60, essa linha 60 aqui, que é o ponto de início e fim do ciclo de desbaste. Se a gente observar, eu tenho X menos 10, Z 20, ou seja, a ponta da ferramenta ela já está no diâmetro de X menos 10, coincidindo aqui com o diâmetro do furo, distante do zero peça de 20 milímetros. Então, a ideia é que ela entre na peça até o diâmetro de 14 milímetros com comprimento Z menos 10. Beleza. Então vamos lá. Vou apagar aqui para a imagem não ficar tão carregada, para a gente ir destrinchando como é que funciona esse ciclo. Se a gente observar, vamos começar agora pela primeira linha da sintaxe do G71.
eu tenho esse valor aqui de U de 0,5, ou seja, essa é a profundidade de corte em raio. Se eu quero o diâmetro, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Então, ele está me indicando que a profundidade de corte é de 1 em 1 milímetro no diâmetro, beleza? O retorno é de 0,10 milímetros. Esse valor aqui também é em raio, então esse retorno seria de 0,20 milímetros no diâmetro. E se eu observar, esse valor aqui de U é o sobremetal que eu deixo em X durante o ciclo de desbaste, que vai ser retirado, obviamente, no acabamento. Então, eu tenho esse valor de U aí, de 0,25 milímetros, positivo. Felipe, esse valor de U poderia ser negativo? Poderia, mas vamos analisar a nossa situação. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui, ó? Se eu estou falando de sobremetal, vamos supor que a minha medida final é o que está no desenho e o sobremetal é o que eu deixo, que vai ser retirado no acabamento. Então, eu poderia afirmar que eu tenho um sobremetal aqui com essa espessura de linha que eu acabei de desenhar. Porque nessa situação, o sobremetal que a gente está tratando, ele é positivo. Novamente, essa aqui é a medida final que eu quero, mas esse aqui é o valor do sobremetal. Se eu observar, ó, de onde eu quero, que é essa medida daqui de baixo até aqui em cima, eu tenho uma setinha, entre aspas, apontando para cima. Ou seja, nessa situação, quando é seta para cima, eu tenho um valor de X positivo. Então, nessa situação, meu sobremetal seria negativo. Seria positivo, desculpe. Quando é que ele seria negativo, Felipe? Quando a ponta da ferramenta estivesse apontando aqui para cima e meio que seria o espelho aqui desse sobremetal. Teria uma setinha apontando para baixo. Já já eu vou chegar nessa situação quando a gente pegar e inverter essa ferramenta para fazer essa mesma análise. Por enquanto, entendido porque esse sobremetal, aqui no caso de 0,25 da questão, ele é positivo. Novamente, tem uma setinha apontando aqui para cima. Já já a gente volta no caso que ele seria negativo. Mas vamos continuar aqui. Então, beleza. Então, eu tenho essas condições para o meu ciclo G71. Em vídeos anteriores, eu já comentei o seguinte, e quando eu estou fazendo o ciclo de desbaste, o primeiro passe que a ferramenta dá já é com o valor de profundidade e também considerando o valor do sobremetal correspondente. Então, se a gente analisar aqui, o que é que eu tenho? Vamos escrever assim, ó, primeiro passe. Só primeiro passe. No primeiro passe, como é que a gente vai fazer a conta para saber qual é o primeiro valor de X que essa ferramenta vai cortar? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar o ponto de início e fim de ciclo, que no caso aqui é x menos 10. Vamos sempre falar agora dos valores de x, certo? Então, eu tenho um valor de menos 10, que é o ponto de início e fim de ciclo. Beleza. Aí, o que é que eu vou fazer? Como eu vou dar uma profundidade de corte, que é referente a esse valor de U, eu tenho que somar alguma coisa, né? Eu quero aumentar esse diâmetro, então eu tenho que somar. Vamos lá. Se eu observar, esse valor de U aqui, 0,5, é no raio, então é 1 milímetro no diâmetro. Mas, se eu quiser aumentar esse valor de diâmetro aqui de 10, no caso para 11, eu tenho que colocar o valor o quê? Menos 1 aqui, ó. Por quê? Porque a ferramenta está descendo para aumentar esse diâmetro de 10. Como ela está descendo, esse valor de 1 aqui, ele é negativo. Beleza. E agora eu vou somar também o valor do sobremetal. Por que eu tenho que somar o valor do sobremetal? Porque ele é positivo, ele vai ficar para cima, apontando para cima. Apontando para cima, positivo. Quanto é o valor em diâmetro? 0,25. 0,25. Então, o primeiro passe vai dar quanto? Se eu fizer essa soma, menos 10, menos 1 mais 0,25, esse valor vai dar um X de 10,750 milímetros. Então, o primeiro passe que a ferramenta vai dar vai ser em X menos 10,750 milímetros. Simples assim. Tenho que somar a profundidade de corte que eu programei, mas aí eu também tenho que considerar o sobremetal. Resolvido. E como é que é o retorno? Vamos lá, separar aqui direitinho. Esse aqui é o
É o avanço, né, da ferramenta, a profundidade de corte, avanço, para realizar o desbaste, e como é que seria o retorno. Então vamos escrever aqui, retorno. Nesse torno que eu vou mostrar para vocês, através do monitor, né, desse torno CNC real, como é que ele funciona o retorno. Vamos escrever aqui. Mesma forma que a gente escreveu o avanço, vamos escrever o retorno. Eu estou na posição quanto? Menos 10,750. Aí o que é que eu vou fazer? Como eu vou retornar a essa ferramenta, ela vai para cima, né? Então, esse torno aqui, ele considera a penetração de corte que eu tinha dado, que era de 1 milímetro. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou somar esse valor aqui de 1 milímetro e ele continua positivo. Por quê? Porque lembre-se que é retorno. A ferramenta estava lá embaixo, agora ela vai só retornar a profundidade de corte que ela tinha, né, tinha descido. Então, por isso que esse valor de 1 aqui ele é positivo. E eu ainda vou somar o valor do retorno que eu programei. Que retorno é esse? É esse valor aqui de 0,10 em raio. Como eu estou trabalhando em diâmetro, vai ser 0,20. Se eu fizer as contas, 10,750, esse valor sendo negativo, somado a 1 e somado a 0,20, esse valor de x aqui vai me dar um retorno x de menos 9,550 milímetros. Então, é assim que a gente calcula para esse torno o valor de avanço de profundidade de corte, né? Qual é o primeiro x que ele vai dar de profundidade de corte e como é que ele vai dar esse retorno. Se vocês observarem, eu tenho nesse torno, eu tenho que considerar esse valor de retorno. Ele considera nas suas contas, então o retorno ele é, digamos assim, um pouco maior. E aí a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Esse retorno foi tão grande que sobrou tão pouco espaço nas paredes internas que o cavaco bateu e arranhou a ponta da ferramenta. Foi isso que aconteceu comigo e eu fiquei naquela dúvida. Porque o que é que foi que aconteceu? Porque eu tinha feito as contas e, a princípio, essa ferramenta não deveria ter colidido, mas mesmo assim eu estou vendo que ela está arranhada. Então esse foi um dos motivos que me fez tentar enxergar melhor esses ciclos, e é isso que esse conteúdo aqui que eu estou passando para vocês, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu não sabia que a ferramenta ela retornava esse valor de profundidade de corte. Eu simplesmente pensava o seguinte, ela estava aqui em 10,750, ela vai retornar 0,20, então ela vai para menos 10,550. Mas isso não foi o que aconteceu. Então, quase que eu quebro essa ferramenta. Ela sofreu um arranhão, mas ela ainda consegue o suporte, né? Dá para utilizar ele tranquilamente. Mas eu tive que me aprofundar mais para entender que esse torno que eu trabalho, ele usa esse retorno também, considerando a profundidade de corte. E aí a gente chega. Essa é a primeira situação que eu queria abordar com vocês. Tem tornos que retornam esse valor de profundidade de corte e tem tornos que não retornam esse valor. Mas vamos continuar aqui. Esse foi o primeiro passo, né? A profundidade de corte e o retorno em relação aos valores de x, valor de diâmetro. Então isso aqui vai dar, só para deixar organizado aqui, menos 9,550, isso aqui é o retorno. Então essa é a conta, essa é a nossa formulazinha aqui para entender tanto o avanço quanto o retorno. E onde eu estou, tenho que somar a profundidade de corte, ver qual é o sentido que ela está atuando. No caso do avanço, eu tenho que considerar o sobremetal. No caso do retorno, onde eu estou, tenho que considerar essa profundidade de corte e tenho que considerar também o retorno da ferramenta que eu programei. E em relação aos valores de Z, no primeiro passe, ele deveria ir, né, até Z-10. Por que ele não vai até Z-10? Porque eu tenho um sobremetal em Z positivo de 0,05. Então ele vai aqui até o ponto 9,950. Ele deixa 5 centésimos aqui, justamente do valor de W que eu programei. E o retorno, até onde ele vai retornar? Deveria retornar até Z20, né? Mas aí o que é que acontece? Esse valor de x menos 10, ele tende a se aproximar a x14,
assim como esse de Z20 tende a se aproximar de X10. Então, aqui nesse caso, o que acontece? Eu tenho, nessa situação, que dá 4 passes para chegar de X10 até X14, mesmo considerando o sobremetal. E eu tenho, de 20 até 10, uma diferença de 10 milímetros. Como eu tenho 4 passes, eu vou pegar 10 e dividir por 4. Isso aqui dá 2,5 milímetros em Z. Já que eu estou falando de Z, ó. De 20 até 10, eu tenho uma diferença de 10. Como eu tenho que dar 4 passes, 10 dividido por 4, 2,5. Então, ela não retorna até Z20. Ele vai se aproximando. Então, esse primeiro valor aqui seria 17.500. Mas eu ainda não tenho um sobremetal. Então, 17.550. Esse valor é o valor até onde a ferramenta vai. Quando ele chegar em X menos 9.550 e Z 17.550, ele já vai dar o próximo passe. Que será quanto? O segundo passe vai ser o seguinte. Como agora esse 10.750 já está considerando o sobremetal, eu simplesmente agora vou diminuindo de 1 em 1 milímetro. Então, esse X aqui vai ser quem? Menos 11.750. Também sempre vou até esse valor de Z, porque aqui não vai mudar. E como é que vai ser o retorno? O retorno também eu vou fazer as mesmas continhas. Fazendo essas mesmas continhas, eu tenho o seguinte. Eu vou para X menos 10.550. E qual é o valor de Z? Eu vou subtrair 2,5 novamente. Esse Z aí eu vou para 15,5 E assim eu continuo todos os valores. Como são 4 passes, vamos fazer aqui rapidinho para ficar tudo registrado. A gente entender, né, como é que funciona a coisa. Eu vou agora para 12.750. O Z é sempre aquele mesmo valor. Retorno do terceiro passe. Eu vou para X11, desculpe, menos 11.550 e Z eu vou para 12.550. E para terminar, o último passe, quarto passe, X vai ser menos 13.750, porque é 13.750, Felipe. E esse é o último passo, eu não cheguei em 14, porque lembre-se que eu tenho um sobremetal, ó. Eu não tenho um sobremetal aqui de 0,25 no diâmetro, tá justamente aqui, não vou dar mais passos. Ele termina aqui. Então Z, sempre paro aqui em 950. E agora o retorno, para onde é que essa ferramenta vai? Como chegou no final do ciclo de desbaste, essa ferramenta ela vai para X menos 10, com esse mesmo valor de Z menos 9.950. Depois ela vai para X, continua em menos 10 e vai até o ponto de início e fim de ciclo, Z20, e depois termina em X 150, Z 150, que foi o valor após terminado o ciclo de desbaste. Então ela faz esse trajeto. Quando ela terminar o último passe, ela vai para o ponto de início e fim de ciclo relativo ao diâmetro, mantendo o mesmo Z. Depois ela passa em X10, X-10 e Z20, ponto de início e fim de ciclo, indicando que o ciclo de desbaste terminou. E depois vai para a posição segura que eu programei após o ciclo de desbaste. Entendido isso, vamos agora ver como é que essas coordenadas vão estar aqui no torno CNC real, tá? Lembrando que o mesmo programa está sendo exportado aqui para a máquina e vamos conferir todos esses valores aqui. Bom, então vamos lá. Dado o start do programa, ele vai primeiro para o ponto de início e fim de ciclo. Ele vai passar nesse ponto aqui, X-10 e Z20.
Então, ele vai até esse primeiro ponto, x menos 10, Z20. Tá aí. Esse é o ponto de início e fim de ciclo, então a ferramenta passa aí. Felipe, tá 19,989. Isso aqui é só uma questão do quadro por segundo, né? Que eu não consegui pausar no tempo certo. Mas a gente vai considerar isso aqui como sendo 20 mesmo, tá? E é 20 mesmo, não se preocupe. Depois, para onde é que ele vai? Ele vai para x menos 10,750 e vai até z menos 9,950. Ele já está realizando o primeiro passe. Então, ele já está aqui ó, em menos 10,750 e foi até ó, menos 9,950. Lembrando que ele deixou 5 centésimos aqui, que é justamente o valor de W. Continuando, ele vai retornar para quanto? 9,550. Então, 9,550 manteve o mesmo valor de Z e agora vai retornar até o ponto 17,550. É justamente esse valor aqui. Conforme eu tinha comentado, esse valor é o quê? É os 20 de início e fim, Z20 de início e fim de ciclo, com esse Z10 aqui, do início do perfil, a diferença dá 10 milímetros. Como eu preciso de 4 passes, a diferença entre cada passe aqui que ele vai diminuindo em Z é de 2,5. E como eu tenho um sobremetal positivo, ele está deixando esses 5 centésimos aqui. Então vamos continuar. Próximo passe, 11,750, 11,750, beleza. Vai sempre até 9,550. Beleza, 9,550. Agora ele vai retornar para menos 10,550. 10,550. E vai até o 15,05. 15,05. Peguei esses 17,5 e subtraí 2,5. Vou pegar esse 15,5 e vou subtrair 2,5 aqui também para dar esse outro valor. Então, continuando. Chegou em 12,750, já está no terceiro passe. Vai até Z menos 9,950. Vai retornar menos 11,550 até 12,550 também. E o último passe, ele vai para menos 13,750 até o Z menos 9,550. Beleza. Vai retornar agora, ele vai subir até X menos 10. E depois já vai direto para Z20. Foi bem rápido aí, porque eu coloquei esse movimento em G0, né? E eu tinha colocado já lá o avanço no máximo no turno, então não consegui nem pegar essa passagem aqui, tá? E depois ele vai para X 150, Z 150, que foi esse ponto aqui. Foi bem rápido também, né? Mas acredito que vocês conseguiram ver. Deixa eu ver se eu consigo pausar no tempo, certo? Apareceu ali, rapidinho, mas apareceu. X 150, Z 150. E agora o que é que ele vai fazer no acabamento? Se vocês olharem no acabamento, eu coloquei de propósito um ponto de início e fim de ciclo também diferente, ó. Eu coloquei x menos 10, o mesmo valor de x, né? Mas o z eu coloquei 17. Então ele passa no ponto de início e fim de ciclo, ele vai até x menos 14, depois vai até x menos 10, agora ele vai até menos 10, né? Ele vai tirar o sobremetal que tinha deixado tanto em x quanto em z. Então vamos dar uma olhada. Passe em x menos 10 e z17, ponto de início e fim de ciclo. Vai até x menos 14, z10, que é esse ponto aqui programado, ó, do início do perfil. Lembre-se que no acabamento ele também vai para esse ponto. E agora ele vai para z menos 10. Então, x menos 14, que é o diâmetro final que a gente tinha combinado. Vai até menos 10, o valor de z. Beleza. E agora ele vai subir para x10, menos 10. E depois ele vai passar novamente no ponto de início e fim de ciclo. Bem rápido isso aí. X menos 10, Z17.
e vai rapidamente para x150, z150, terminando tanto o ciclo de desbaste quanto o ciclo de acabamento. Bom, então essa era a situação que eu queria mostrar para vocês de passe a passe, tanto o valor de x quanto o valor de z para o ciclo G71 e G70 quando eu estou fazendo desbaste interno e minha ferramenta está apontada para baixo. E agora eu vou mostrar outra situação com a ferramenta apontada para cima, porque tem muita gente ainda que tem dúvida quando é que esses valores de x são positivos, negativos, e quando esse valor de sobremetal em x ele é positivo ou negativo. Bom, então vamos lá. Vamos pegar agora nossa situação que a ponta da ferramenta ela está apontando aqui para cima, conforme a gente pode ver. Então, novamente, vamos dar um zoom aqui para a gente entender. Meu zero peça ele está aqui. Esses valores de x aqui para cima são positivos. E os valores de z aqui para a direita são positivos. Já vamos fazer a análise do sobremetal. Eu vou deixar em x. Esse sobremetal aqui que eu vou deixar em x, já adianto para vocês, que ele é negativo. Por que ele é negativo? Vamos lá, apagar isso aqui. Se eu tenho um sobremetal para ser deixado aqui, ó, nessa região, isso aqui é meu sobremetal, o que é que acontece? Eu tenho uma medida que eu quero, que é a medida do desenho, mas aí eu tenho um sobremetal com esse valor aqui de espessura de 0,25 também. É a mesma programação, mesmos valores, só estou invertendo os valores do sinal, só estou invertendo a ponta da ferramenta, certo? Tanto os valores de penetração quanto os valores de sobremetal em X e em Z são os mesmos. Então o que é que está acontecendo? Ó, de onde eu quero, é aqui em cima, para onde tem sobremetal, tem uma setinha apontando para baixo. Setinha apontando para baixo, esse valor se torna negativo. Então se a gente observar aqui no código, tá aqui, ó, esse valor de U ele tem que ser negativo para essa situação. Só que os valores de X ó, agora são o quê? São positivos. Por quê? Porque a ponta da ferramenta está apontando para cima. No eixo de simetria da peça, para cima, são os valores de X positivos. Então vamos fazer aqui bem rapidinho. A gente já sabe o seguinte, que eu tenho um primeiro passe. Primeiro passe. Como é que eu vou calcular o primeiro passe? Vamos lá, mesmo esquema anterior, só vai ser uma brincadeira com os sinais. Eu tenho um valor de x10, esse valor ele é positivo, vou colocar aqui positivo aqui do lado só para a gente memorizar. Esse x10 aqui ele é positivo. E tem uma profundidade de corte também de 1 milímetro. Se vocês observarem, essa ferramenta tem que ir para cima para dar a profundidade de corte. Então, vou ter que somar mais 1 milímetro aqui também de profundidade de corte. Só que o sobremetal ele é negativo, apontando para baixo. Então, menos 0,25. Fazendo essas contas, vamos lá. Eu tenho 10 mais 1 menos 0,25. 10,750. Então, esse primeiro passe, 10,750 positivo. Esse aqui é o avanço do primeiro passe. Então, x vai para 10,750. Não vou ficar colocando os valores de z, porque aqui não mudou nada, né? Não muda sinal em função da... Mesmo que a ferramenta ela seja invertida, não muda o valor de z correspondente. Então, não vou colocar os valores de z aqui para a gente não perder tempo. Vamos analisar só os valores de x, que vocês vão ver que tem uma coisa interessante. Vamos agora colocar o retorno do primeiro passe. Como é que vai funcionar o retorno do primeiro passe? Onde é que eu estou? Estou na posição 10,750. Como o meu torno ele considera o valor de penetração e ele tinha avançado para cima para dar o passe, o retorno agora é para baixo. Então vou pegar 10,750, vou subtrair 1 milímetro, que é justamente o 0,5 vezes 2, e o retorno. Esse retorno também tem o mesmo valor, só que como é retorno, agora a ferramenta tem que se deslocar para baixo. Então, menos 0,20.
Fazendo essas contas, se vocês observarem, vai dar 9.550. Esse aqui é o retorno. Ou seja, meu x de retorno 9.550. Vamos lá para o segundo passe. O que é que está acontecendo aqui no segundo passe? Simplesmente eu vou somar o valor de profundidade. Então eu vou para x, 11.750. E o retorno também fazer a mesma coisa, mesmas continhas. Retorno eu vou para x 10.550. Olha só a coincidência, o que é que está acontecendo? Ó. Primeiro passe 10.750, segundo passe 11.750. Primeiro passe menos 10.750, segundo passe menos 11.750. Retorno na situação com a ferramenta com a ponta para cima, x 9.55, segundo retorno 10.55. Menos 9.55, menos 10.55. O que é que a gente consegue observar aqui? Nessa situação, quando eu inverto a ponta da ferramenta, simplesmente eu inverto os sinais. Os valores cheios, digamos assim, se eu não considerar esses sinais, eles são os mesmos. Então, ó, mesmo que eu inverta a ferramenta, esses valores em módulo, eles são iguais. Olha só que interessante. Mesmo eu invertendo a ponta da ferramenta, eu vou para 11.550. Esses valores todos iguais em módulo. E o último passe, só para a gente terminar, eu vou para x 13.750, que é o último passe. E o retorno do quarto passe, eu vou para x 12.550. Lembrando que aqueles valores de z, eles são exatamente iguais. Eu não inverto o valor de sinal deles. Então, se a gente observar, ó, tanto para uma ferramenta apontando para cima quanto uma ferramenta apontando para baixo, se eu tiver a mesma programação, obviamente analisando os sinais, esses valores em módulo eles vão ser exatamente iguais. E aí o retorno aqui, desculpe, eu cometi um erro, que não é 12.750. Ele vai para x10, 10, está lá no z menos 9.950. Depois ele passa em x10, z20. E assim ele termina o ciclo. x150, z150. Essa situação aqui, novamente, só fiz inverter os sinais só dos valores de x, porque a ferramenta, na primeira situação, estava apontando para baixo, na segunda situação, estou apontando para cima. Bom, agora vamos só conferir tudo que aconteceu no torno CNC real para essa segunda situação, onde a ponta da ferramenta está apontada para cima. Vamos ver passo a passo, assim como a gente fez na primeira situação. Então, ponto de início e fim de ciclo, x10, z20, ambos os valores positivos, onde o ciclo começa. Depois ele já dá a profundidade de corte para 10.750 e vai até aquele valor de z, menos 9.950. Beleza? E agora o retorno, ele vai para 9.550 e vai até aquele z 17.550 conforme eu tinha comentado. Lembrando que eu não coloquei esses valores de z porque eles são exatamente iguais, inclusive o sinal da situação anterior. Então, segundo passe, 11.750, 11.750. O retorno vai para 10.550, vamos ver rapidinho, 10.550. Terceiro passe, 12.750, beleza. Retorno 11.550. Terceiro passe 17.750. Aí ele vai, quando terminar esse passe, vai até x10. Com esse valor de z, ele manteve. Depois ele vai para o ponto de início e fim de ciclo, x10, z20. E vai lá para a posição de troca, x150, z150 também, para chamar agora o acabamento. Ele vai passar nesse ponto depois de x10, z17. Vai para x14, z10. Se aproximou desse P90, que é justamente as coordenadas da linha 90, x14, z10.
vai fazer o desbaste até Z menos 10, eliminando aquele 0,25 milímetros que eu tinha deixado sobre o metal em X. Depois sobre para Z10, Z20, já passou rapidamente aí no ponto de início e fim de ciclo. E assim vai para a posição final, terminando a nossa segunda situação com a ponta da ferramenta apontada para cima. Bom, aqui a gente viu a situação de uma ferramenta apontada para baixo e para cima, mas a gente viu que o retorno, nessas duas situações, obviamente, né, é uma característica do torno, o retorno ele está considerando a profundidade de corte que eu estou dando. Então, no retorno, ele está utilizando esse valor de profundidade de corte para retornar. E foi esse o problema que aconteceu comigo, porque eu não imaginava que o torno fazia isso. Novamente, eu não vi isso em nenhum manual, em nenhuma apostila, nem nada. Procurei até depois, também não encontrei. O que é que eu imaginava? Eu imaginava que simplesmente ele dava o passe e simplesmente retornava o valor de retorno que eu tinha programado, sem somar esse valor de profundidade de corte. Porque quando eu somo esse valor de profundidade de corte, o retorno ele se torna bem maior. Então, em resumo, nós temos duas situações a nos atentar quando for fazer desbaste interno. Eu tenho que testar se meu torno, no retorno, ele vai retornar também o valor da profundidade de corte, que foi toda essa situação que eu abordei para vocês. Ou ele pode não fazer isso. Se ele não fizer, o que é que acontece? Para mim é uma situação, entre aspas, mais positiva. Eu até agora não encontrei nenhuma desvantagem nisso. Vou até mudar a cor para a gente diferenciar isso. Novamente, na nossa situação, eu estou sempre considerando no retorno esse valor de profundidade de corte. Se eu não considerar, o que é que acontece? Ó? Esse retorno aqui, ele passaria para... Se eu estou em 10.750 e simplesmente subtraio 0,20, eu iria para 10.550. Ou seja, eu não retorno tanto. Então as costas da minha ferramenta ela tende a não bater na parede do lado oposto do furo. Nem muito menos aconteceu o que aconteceu comigo, que o cavaco ele arranhou as costas da ferramenta. Então, eu vejo nessa segunda situação, quando eu não preciso retornar esse valor de profundidade de corte, uma situação mais positiva. Então, esses retornos aqui, ó, eles não retornariam tanto, digamos assim. Esse outro retorno iria para quanto? Seria 11.550. Esse aqui já seria 12.550. E assim sucessivamente, né? Dependendo do número de passes que eu vou dar. Então, eu estou passando esse conteúdo aqui para vocês, por quê? Porque esse meu torno, ele considera esse valor de profundidade de corte durante o retorno, e aí ele retorna muito. E aí o que foi que aconteceu na minha situação? Vamos entender isso mais a fundo. Vamos lá. Eu tenho essa ferramenta aqui e vai realizar o primeiro passe. Então ela realizou o primeiro passe e a gente já sabe que esse valor foi de 10.750. Vamos pegar essa situação aqui que a gente está com a ferramenta apontando para baixo. Então primeiro passe menos 10.750. Beleza. Então ela acabou de dar esse passe aqui de 10.750 e ela vai retornar. Quando ela retorna, ela faz isso aqui, ó. Então eu tenho que ter uma folga aqui em cima para que as costas da ferramenta, digamos assim, né, as costas do suporte não batam nas paredes da peça. Então eu tenho que saber disso. Tenho que ter esse cuidado para que isso não ocorra uma quebra da ferramenta. Então vamos fazer as contas aqui da situação 1, que é a situação onde o retorno considera a profundidade de corte. Então essa ponta aqui da ferramenta, ela está no diâmetro x menos 9.550. Então eu posso fazer a seguinte conta, ó. Eu tenho esse espaçozinho aqui, tenho o espaço da ponta da ferramenta, tenho a largura da ferramenta e tenho o que sobra aqui em cima. Vamos lá, eu sei que a largura da ferramenta, esse tamanho aqui, é 10 milímetros. Então esse valor aqui é 10.
Se eu vim aqui para esse valor de x menos 9,550, o que é que eu tenho? Eu tenho o total 10.750 menos 9.550 dividido por 2. Isso aqui é esse tamanhozinho aqui, 0,6. Então, o retorno no raio foi de 0,6 milímetros. Aí, qual é a conta que eu tenho que fazer para descobrir esse tamanhozinho aqui? Eu vou pegar esse 0,6 mais os 10, que é a largura da ferramenta. Opa, vou apagar aqui. 0,6 mais os 10, que é a largura da ferramenta, menos o total, menos 10.750. Ou seja, me resta aqui, olha só quanto é pouco, 0,15 milímetros. Ou seja, isso foi o que aconteceu na minha situação. Estava tão apertado aqui que o cavaco estava querendo sair e ele terminou arranhando o suporte da ferramenta porque o retorno tinha sido muito grande, que é justamente a situação que acontece no meu torno. No retorno ele considera o valor da profundidade de corte que eu tinha programado. Então nessa situação aqui é desfavorável, por quê? Porque aqui, ó, a ponta da ferramenta ela não tem problema, ela já foi feita para ficar tocando, né, em material, em cavaco, então não precisa de um retorno tão grande. Então esse é um dos motivos, né, que me motivou a fazer esse vídeo para que a gente entenda qual é a situação que meu torno atua, se ele está considerando essa profundidade de corte ou não, para saber se eu vou ter muita restrição aqui na saída dessa ferramenta e assim eu preserve a minha ferramenta. Porque se eu não tiver uma situação que o retorno considere essa profundidade de corte, a gente chegaria na seguinte situação. Vamos apagar aqui agora. A gente já sabe que quando considero a profundidade de corte, sobra muito pouco espaço aqui entre as costas do suporte e a parede da peça. Vamos pegar outra situação. Vamos pegar a situação que agora eu não fui para x 9.550. Eu mantive um x maior. Eu fui para 10.550, ou seja, eu não considerei o valor de profundidade de corte, eu só considerei o retorno. De onde eu estava, o x de 10.750, eu subtraí 0,20, que é o valor do retorno que eu programei no meu G71. Então eu vou para 10.550. Então se eu fizer as contas também, eu tenho 10.750 menos 10.550 dividido por 2, ou seja, eu só retornei 0,1, foi justamente o retorno que eu tinha programado no raio. Então eu tenho 0,1 aqui, milímetros, tenho a largura da minha ferramenta que é 10 milímetros, então se eu pegar 0,1 mais 10 menos 10,750, que é o furo que eu já tenho, olha só quanto espaço sobra aqui em cima. E isso, na minha opinião, é benéfico nessa situação, né? Que eu tenho uma ferramenta comprida, o cavaco aqui muito provavelmente ele não vai, entre aspas, atolar, ele não vai interromper a saída da ferramenta porque eu tenho um espaço maior aqui. Então, como é que eu faço para saber qual é a situação do meu torno, Felipe? Como é que eu sei que o retorno ele vai considerar a profundidade de corte ou não vai considerar? Eu tenho medo de quebrar minha ferramenta. Você pode fazer o seguinte, você pode fazer uma programação dessa que eu mostrei aqui para você agora e testar em vazio. O que é que significa testar em vazio? Você vai colocar o torno para rodar sem peça para colidir. Simplesmente ele vai estar rodando lá no vazio, no espaço X e Z do torno, sem colidir, e aí você pode utilizar uma câmera para gravar essas coordenadas de passo a passo. Você pode até utilizar esse mesmo programa aqui que eu disponibilizei para você. Inclusive ele vai estar aqui na descrição desse vídeo. E testar isso em vazio. Você vai lá, controla o avanço para saber se na hora que retornar, como ele retorna em RG0 é rápido, para ver se ele vai retornar e ele vai considerar ou não essa profundidade de corte. E aí, qual é a vantagem disso? A vantagem é que quando você vai fazer desbaste interno, você tem um controle muito maior do que você está fazendo. Simplesmente chegar e jogar uma programação e os livros e apostilas, né? Às vezes mostram um exemplo, a gente tenta adaptar a nossa situação e não conhecer esses detalhes mais a fundo, corre o risco de você quebrar uma ferramenta e aí perder tempo, perder dinheiro, né? Você pode até
causar um dano na máquina, enfim. Então, na minha opinião, conhecer mais a fundo esses ciclos é de extrema importância para quem faz desbaste interno. Bom, então a gente viu aí duas situações, né, onde eu considero um retorno que usa a profundidade de corte e que não usa a profundidade de corte. E eu demonstrei por que é importante você entender como é que seu torno trabalha, porque assim você evita uma possível colisão da ferramenta com a peça, para que você evite perder tempo, dinheiro, inclusive até uma possível manutenção em uma máquina. E caso você queira se aprofundar mais, eu vou deixar esse vídeo aqui onde eu abordei também um desbaste interno e fiz as contas para saber se a ferramenta vai colidir com a peça ou não. Então, veja lá o vídeo.